Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, hoje trazendo uma explicação para como os Kwamis nasceram ou foram criados e também para chutar quem são os mais velhos e os mais novos, as nossas amadas criaturinhas mais velhas que a fome, mais velhas mesmo. Se inscreve no canal para não perder nada de Miraculous e deixa o like se gosta desses temas assim. Kwamis são esses bichinhos fofinhos que a gente sempre vê eles atrelados a algum Miraculous, só que eles existem muito antes da existência dos Miraculous deles e alguns são muito mais velhos do que a própria raça humana ou o próprio planeta Terra. Já foi dito várias vezes na série pelos próprios Kwamis que para todo conceito abstrato que existe, amor, tristeza, compreensão, criação, destruição, ilusão e etc, existe um Kwami para isso. Entidades mágicas que são o mais próximo de deuses no universo de Miraculous, isso sem usar nenhuma religião como base. Talvez apenas o taoísmo asiático por usar bastante o conceito de yin yang no equilíbrio das coisas. Inclusive, com certeza existe um Kwami para cada um dos 7 pecados capitais: ganância, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba, que podem estar em outras caixas pelo mundo ou nunca foram ligados a um Miraculous, porque não é porque tem Miraculous que todos os Kwamis que existem no universo têm que estar ligados a um Miraculous. Não, poucos são os que estão ligados a uma joia mágica. E antes de falar dessa ligação dos Kwamis com os Miraculous, a gente precisa entender como eles nascem de fato. O universo sente que, tá faltando um Kwami disso aqui, ou eles surgem do nada, que nem, sei lá, ervas daninhas. Bem, é mais a segunda opção. Kwamis incorporam conceitos abstratos, como já mencionados. Assim que esses conceitos surgem no universo, um Kwami nasce nos confins do plano existencial deles, que não é o mesmo dos seres vivos, ok? É quase como se o plano deles fosse um reino dos fantasmas que não podem interagir ou tocar com ninguém do reino vivo. E cada Kwami acaba surgindo através daquele conceito e ganha um poder relacionado a ele. Também um animal que meio que representa aquilo por ser um detalhe que eles adicionaram na série para cativar as pessoas e as crianças, como uma joaninha para pura sorte, um gato preto pro azar, uma raposa para mentiras, rato pro que se multiplica muito e etc. E como seres tão poderosos, a forma natural deles não é de bonequinhos fofos de 10 centímetros, mas sim entidades gigantescas com muitos olhos e braços que mesclam a aparência de divindade e alienígena, o que é bem mais coerente, né? Diga-se de passagem. Kwamis são ideias, eles são seu próprio conceito abstrato, e todo mundo sabe que uma ideia é algo muito poderoso. Por isso que eles não podiam ser tocados ou interagir com nada do mundo tangível, aquilo que se toca. Você não pode tocar uma ideia ou um conceito. Isso até a criação dos Miraculous. E é por isso que os Kwamis atravessam por qualquer coisa. Não podem ser presos sem algo mágico ou especificamente feito para isso, e não podem ser filmados. Os Miraculous ajudam seres vivos a vê-los, não seres não vivos. Mas continuando com a história, durante essa mesma explicação do Mestre Fu para Marinette em um dos quadrinhos oficiais da série, Tiki conta que eles, os Kwamis, viajam pelo universo sem um objetivo definido e sem serem capazes de interagir com seres vivos, mostrando ela mesma, o Ace, Noru e Duzu nessa representação. Mas considerando que os da caixa chinesa são bem próximos e os mais poderosos, esses outros raios de cor deveriam ser do Roar, Tupu, Zig, Pollen, Long, Trix, Fluff, Stomp e Sass. Essa era a vida infinita e sem graça deles. Isso há uns 6 a 7 mil anos atrás, na China Antiga, onde um mago desconhecido criou os Miraculous, e graças a essas joias mágicas, finalmente foram capazes de se comunicar com os humanos e ajudá-los. Era tão bom, enfim, poder ser útil, de acordo com a Tiki. Esse mago também criou a arma de cada Miraculous, e com eles, os portadores podiam se tornar heróis formidáveis, ágeis, resistentes, e cada um com um superpoder muito especial. Engraçado que os Kwamis aceitam ajudar e servir os seres humanos, correndo o risco de cair nas mãos de pessoas muito ruins, simplesmente porque eles não têm o que fazer da vida. Simplesmente isso. A função do Kwami é existir e ponto. Lidem com isso. Mas com a criação dos Miraculous, eles enfim puderam pôr um fim ao tédio sem fim que era a vida deles. Mestre Fu dizia que Marinette precisava entender que sempre que algo novo surge no universo, como amor, beleza ou até matemática, um novo Kwami se forma. E afirma o que todos nós sabemos. Tiki foi a primeira Kwami a existir por ser o Kwami da criação. Assim que ocorreu a explosão do Big Bang que deu origem ao universo, ela nasceu naquele momento. O primeiro Kwami e mais velho de todos, com mais de 13,5 bilhões de anos de idade. Mas, como ela usa os produtos Tiki, né, tá conservada. E isso sempre foi uma constante pra nós na série. A Tiki foi a primeira Kwami, é a mais velha de todas, tão velha quanto o próprio universo e de um conceito abstrato muito poderoso. Não é à toa que, na prática, ela é sim a Kwami mais poderosa que temos na série. Por fim, Marinette perguntava se existia um Kwami da bondade ou outro da maldade, fazendo o mestre rir porque, mesmo que esses sejam conceitos poderosos, eles não existem, porque ninguém é bom ou mal por natureza. Ou seja, não tem o lit nesse universo, porque maldade pura e bondade pura
ainda não existem. São uma sequência de escolhas bem específicas para que alguém chegue nesses conceitos. Ah, e o Ace também brinca falando que o mestre deveria dar a Marinette o Kwami do atraso, que com certeza deve existir também. Ainda tem outros detalhes sobre o nascimento e o entendimento dos Kwamis antes de passarmos para as idades deles, como o aniversário ou os ciclos que eles completam. No episódio Sonhador, todos os Kwamis queriam comemorar o aniversário do Noru, Kwami da transmissão, e eles não chamam de aniversário, e sim ciclo. Noru estava completando naquele dia 3.500 ciclos, e antes que Marinette achasse que um ciclo equivale a um ano humano, na verdade cada ciclo tem algumas centenas de anos humanos. Ou seja, já temos noção que Noru tem entre 1.050.000 anos até 1.750.000 por aí. Esse conceito surgiu exclusivamente com a humanidade lá pela época do Homo erectus, entre 2 milhões a 400.000 anos atrás. Outro detalhe em O Sonhador é que os Kwamis têm, ou tinham, né, nunca mais pisaram lá, acesso a uma dimensão de bolso que ficava na Caixa dos Miraculos, tipo um meio termo entre a realidade abstrata e intocável deles e o mundo dos seres vivos, já que eles podiam levar objetos comuns pra lá e manterem pra lá para os outros Kwamis se divertirem. Quanto aos Renlins, os primos dos Kwamis que a gente conheceu no especial de Miraculo Xangai, e diferentemente deles, todo Renlin é um pouco mais novo porque eles funcionam e nasceram de uma forma diferente. Eles não incorporam apenas conceitos abstratos, mas sim valores humanos. Justiça, coragem, honra, calma, confiança, paciência, compaixão e disciplina também funcionam diferente. Para acessar o Renlin da confiança ou da paciência, você tem que se sentir paciente ou confiante para isso. Não é só você dizer palavras mágicas e se transformar num super-herói. E o único que dá poderes realmente fantásticos é o Renlin da justiça. Os demais apenas se transformam no animal daquele Renlin. Por último, numa cena cortada do episódio efêmero, Tiki menciona a existência de Kisu, o Kwami do amor, que está em alguma outra caixa de Miraculos que não é a chinesa ou a caixa mãe. E agora vamos falar dos conceitos e da idade provável que cada Kwami tem. Tiki tem 13,5 bilhões de anos sendo a mais velha, e Noru está entre os mais novos, tendo apenas entre 1 a 2 milhões de anos de idade. E outro que é tão velho quanto a Tiki é o Plague. Sim, ela veio primeiro, mas eles são aquele caso de gêmeos onde um nasceu 30 segundos antes do outro, porque assim que o universo surgiu, com certeza já tinha algo sendo destruído por força gravitacional, radiação, uma célula morrendo, a própria explosão do Big Bang e afins. Alguma coisa foi destruída também, e assim ele surgiu, também com 13,5 bilhões de anos de idade, sendo o gêmeo mais novo por segundos da Tiki. E é por isso que eles são tão poderosos, importantes e sinérgicos. Existem desde a criação de tudo bilhões de anos atrás, e a fusão deles resulta em Gimme, Kwami da realidade, capaz de te dar absolutamente qualquer coisa que você quiser. Ilusão não é um conceito que nasceu com a humanidade. Ilusão de óptica, por exemplo, é uma das coisas mais comuns da natureza, ou até no próprio espaço quando você vê alguma coisa. Então a Trix teria centenas de milhões de anos, se não bilhões também. Proteção também é um conceito muito antigo, coisa que bate com a sabedoria do Ace, porque toda espécie, desde unicelular até baleias, tem um senso de se proteger. É algo natural de toda espécie. Então, entre centenas de milhões de anos ou até bilhões também. O conceito da Pollen antes era submissão e agora é ação, mas eu vou levar em consideração submissão porque essa era a ideia inicial dela e tem a ver com abelhas. Então, ela não teria bilhões de anos, eu acredito, mas sim milhões ou centenas de milhões, porque hierarquia é uma coisa bem comum em várias espécies animais e afins. As próprias abelhas têm isso, e se tem uma hierarquia onde tem que obedecer a rainha, ou o leão mais forte, ou um bicho mais alto, há uma relação de submissão. Deve ter surgido por aí. Então, pelo menos centenas de milhões. Isso considerando os animais da Terra, ok, gente? Não os outros 1 zilhão de planetas do universo, porque isso aí eu não posso afirmar com certeza pra vocês. Do Zu, eu acredito que sejam centenas de milhões de anos também, porque ela não viria com o Homo sapiens ou o ser humano moderno. Não somos só nós que sentimos emoções, animais também. Se aquele animal, célula ou caramba for, sinta prazer ou dor, que mesmo sendo uma sensação sensorial, você consegue ter, mesmo que não tenha nada físico, é sentimento, é emoção. Então assim, ela é mais velha que a gente. Mulo é um dos mais velhos aqui, diria que o terceiro mais velho depois de Tiki e Plague. O conceito de multiplicação vem antes mesmo da evolução, porque para uma espécie evoluir, tem que se multiplicar muito antes. Então, uns 13,5 ou 13,4 bilhões de anos também. Determinação também é algo que animais experimentam, ainda mais os que são mais territorialistas, então algumas centenas de milhões de anos. Exaltação, mesma lógica, não só seres humanos podem ficar exaltados. Se você tem um gato de estimação, você sabe muito bem o que é um bicho ser exaltado nada. Evolução, eu chuto que seja o quarto mais velho aqui, porque evolução é um processo que leva muitos e muitos anos para uma espécie realmente evoluir, só que aí vai do que cada um considera evolução. Nem que seja que nem a Tiki e o Plague, que só tem alguns segundos de diferença entre eles. Para mim, o mulo veio antes do Fluff, mas né, toda essa galera aqui é na casa dos 13,5 bilhões de anos.
Ah, gente, e eu considero o universo todo aqui, tá? Não só as células ou os seres que evoluíram no nosso planeta Terra nesse ponto, porque aí dá pra saber que tem outras coisas no mundo. Perfeição é algo muito subjetivo. Realmente poderia ter surgido com a humanidade, só que aí também entra nessa questão animais que têm simetria bilateral ou simetria total, que algumas espécies têm desde muito tempo atrás. Então, assim, fica entre centenas de milhares de anos, ou ele possa ser mais novo até que Noru, de 1 a 2 milhões de anos de idade. Contudo, a personalidade de velho sábio do Long me faz acreditar que ele é mais velho que a humanidade. Intuição, por mais humano que pareça, é algo que animais também têm, então centenas de milhões. O conceito original da Kalki era teleportação, mas nesse caso, a atual migração é melhor porque é mais real e antigo, coisa que era feita por seres humanos, animais e afins. Então, entre algumas dezenas a centenas de milhões de anos. Paixão já é algo totalmente humano. Animais só seguem o instinto de procriar e, no máximo, ter um parceiro pelo resto da vida. Já a paixão é algo completamente humano, um sentimento que pode enlouquecer o maior dos seres humanos. Agora, eu não sei dizer se surgiu com o Homo sapiens sapiens ou nas nossas versões anteriores. Então, assim, por via das dúvidas, na mesma base de idade que o Noru, de 2 milhões de anos de idade para baixo. Zombaria é algo puramente humano e com certeza se desenvolveu no ser humano mais atual, ou seja, ele tem de 350 mil anos para baixo, o recordista, viu, senhores, o Kwami mais novo de todos aqui. Isso também combinaria com a imaturidade do Tupu comparada às dos outros Kwamis. Pretensão também é algo muito comum em animais, principalmente nos mais ferozes, e se achar entre os animais não é nada muito incomum. Logo, tome centenas de milhões também. A adoração é totalmente humano, mas os humanos já chegaram a adorar o fogo quando não sabiam o que era, então de 2 milhões de anos de idade para baixo. Júbilo não é prazer nem satisfação, é pura alegria mesmo. Então, outro conceito humano da casa dos 4 milhões para baixo. E a liberdade da Lyri é relativo. Para a humanidade, ela teria que ser novinha, mas desde que o universo existe, existe a liberdade, teoricamente. Então ela pode ser tão velha quanto os 4 anciões que falamos, com mais de 13 bilhões de anos de idade, ou extremamente novinha. E por esse vídeo é isso, galera. Se vocês tinham alguma dúvida sobre os Kwamis ou o nascimento deles, eu espero ter respondido todas aqui. Comentem outros temas que vocês queiram ou a idade que vocês apostam para cada um dos Kwamis que a gente tem. E até o próximo vídeo. Uou.